Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, vamos gravar aqui o pós-jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras. Partida que acabou 2-1, Palmeiras venceu o Vasco em São Januário, jogo referente à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã eu vou falar com calma sobre esse jogo, mas eu quero destacar algumas coisas neste momento. Primeiro, é inadmissível um árbitro despreparado como este apitar um clássico tão importante envolvendo o Vasco da Gama e Palmeiras. Não tem como. Esse juiz não serve para apitar jogo de segunda divisão, de campeonato carioca, quanto mais um jogo desta grandeza, desta magnitude, envolvendo duas equipes deste porte. Isso não existe. O Vasco foi prejudicado em determinados lances, assim como o Palmeiras também foi prejudicado em outros lances. Outra coisa que eu quero ressaltar: o time do Vasco, muito nervoso. Não havia necessidade dos jogadores do Vasco estarem tão pilhados assim. Eu não entendo porquê. A gente viu jogadores totalmente fora de si, como o Rossi, o Castan no final do jogo, foi expulso de forma grotesca, juvenil. Isso não pode acontecer. O jogador tem que ter a cabeça no lugar, tem que entender que é profissional e não pode agir desta forma. Ficou claro nesse jogo, sem querer expor atleta, que determinados jogadores não têm a mínima condição de vestir a camisa do Vasco da Gama. Não tem. O Luxemburgo, estou falando aqui de forma imparcial, deixando de lado que eu sou desafeto declarado dele. O Luxemburgo mandou muito mal nessa escalação de hoje. Ressuscitou o Bruno César. Visivelmente, o Guarim não tem condições de jogar a quantidade de minutos que ele jogou. Foi uma forçação de barra do Vanderlei Luxemburgo. Talvez para não substituir o Guarim e ele não ser vaiado ou a torcida pegar no pé, ou para a torcida não chamar ele de burro. Agora, não dá para este atleta atuar a quantidade de minutos que ele jogou. Meio campo do Vasco totalmente perdido, com muitos espaços para o Palmeiras poder jogar. Meus amigos, o Palmeiras veio com um time alternativo para o Rio de Janeiro. Se o Palmeiras tivesse mandado o time inteiro para o Rio de Janeiro, tudo bem. O Mano Menezes fez a mesma coisa que o Renato Gaúcho fez. Mandou um time alternativo e venceu o Vasco. Independente do juiz ter errado, o Vasco não pode se comportar desta forma jogando dentro de casa. Neste Campeonato Brasileiro, eu anotei aqui, o Vasco faz uma das suas piores campanhas
jogando dentro do estádio de São Januário. E o pessoal enaltecendo o Vanderlei Luxemburgo. O Vasco perdeu para o Grêmio, jogando em São Januário. Perdeu para o Palmeiras. Perdeu para o Santos. Empatou com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estava de ressaca após ser campeão da Copa do Brasil. O Vasco perdeu para o Bahia, jogando dentro de casa. E um campeonato brasileiro que a gente toma no primeiro turno de 4-1 para o Flamengo, que a gente tem 2 pênaltis ao nosso favor e a gente não converte. Olha, é muito complicado. Esse é um dos piores times que eu vi na história do Vasco da Gama. Sem dúvida nenhuma. Ano que vem vai ter que ser feito um planejamento. Vai ter que passar limpol nesse departamento médico. Ou melhor, departamento de futebol do Vasco. Porque não dá. Um planejamento deve ser feito. Porque é inadmissível que o Vasco no seu elenco tenha tantos jogadores encostados, como o caso do Valdívia, do Cleiton, jogadores que recebem, não são relacionados, jogadores como o Bruno César, que não tem a mínima condição de atuar no Vasco. O Vasco hoje, para ter determinados atletas como opção no banco de reserva, é melhor subir a garotada do sub-20. Muitos jogadores do sub-20 estão pedindo passagem nesse time do Vasco da Gama. Eu não entendo a insistência por determinados atletas. E tem muito trabalho para poder ser feito em 2020. Muito trabalho mesmo. O Vasco hoje em campo foi um bando. O Vasco foi um bando. O Vasco não mereceu vencer essa partida. O Vasco não criou nada. O gol do Vasco saiu de um gol contra. Uma jogada lá pela direita. O jogador do Palmeiras, o Mike, num ato de extrema infelicidade, empurrou a bola para dentro do gol. O Guarim teve a chance da virada. Saiu na cara do goleiro, mas você vê que o aspecto físico na hora de chutar pesa, porque o cara tá se arrastando em campo, entendeu? O cara até tenta finalizar bem, mas o aspecto físico fala mais alto neste momento. Segundo tempo, o que o Vasco fez? 45 minutos de quê? O Vasco não troca 5 passes no meio campo. Vive de jogadas esporádicas pela lateral direita, lá com o Rossi e com o Pikachu. Todavia, é uma avenida quando todo time ataca o Vasco pelo lado do Pikachu. Parece que o técnico não vê isso, ninguém vê isso dentro do Vasco. E é isso. Mais 3 pontos que a gente perde dentro de casa. Se há lado positivo nisso, é porque o Mulambo vai ter que suar mais um pouco para ser campeão brasileiro. Mas triste pela postura do Vasco dentro de casa. E jogou sério. O Vasco jogou sério. O Vasco não entregou a partida. Se sério jogou desta forma, agora, culpa arbitragem, elenco que é fraco
e um técnico que tem umas convicções que eu não consigo entender. Valeu, meus amigos. Amanhã a gente vai falar muito mais desse jogo. Vamos abordar o assunto do Thales Magno, que se machucou hoje, e muito mais. Saudações vascaínas, Vasco neles, estamos juntos. Valeu!